Olá pessoal, nesse vídeo vamos ver se realmente a Bíblia fala a verdade ou não. Vamos ver se tudo que a Bíblia diz é realmente o que é. A Bíblia só diz a verdade. Segundo a Bíblia, os hebreus, quando chegam no Sinai, Yahvé profere seus estatutos e ordenanças a eles. Porém, todos ficam apavorados com a forma em que Yahvé desaparece, com a forma em que Yahvé desaparece. E então pedem que Moisés ouça o que ele tem para falar e só então lhes passe essas ordenanças. Vocês podem ver isso no livro de Êxodo, capítulo 19, e também no capítulo 20. O texto deixa claro que Moisés, então, ouviu sozinho essas ordenanças e as copiou num livro que depois seria lido para todo o povo. Inicialmente, quando Yahvé aparece, ele começa a falar para todo mundo, para Moisés e para o povo. Só que o povo fica muito com medo, porque Yahvé aparece em nuvem de fumaça, fumegante, com fogo e com voz de trovão, faria um barulho de corneta, o povo fica assombrado e com medo. Aí pede que Moisés vá e fale com o Deus hebreu lá em cima do monte. Então, inicialmente, o texto mostra que o Yahvé começou a falar com o povo, mas o povo teve medo. Então, Jeová parou o seu discurso e falou o que tinha para falar para o povo a Moisés. Moisés ficou incumbido de ouvir e trazer as informações, as ordenanças para o povo. O povo ficou com medo de morrer. Bom, tudo que está escrito em Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo 23, foi posto num livro, o rolo escrito por Moisés. Pode conferir. Leia com calma o capítulo 20 e leia o capítulo 21, 22 e o 23. Com calma, vá prestando atenção. Preste bem atenção nos detalhes. Notem também que os 10 mandamentos estão no capítulo 20. E tudo que está nele e nos capítulos seguintes, conforme nos mostra o capítulo 24, foi posto num livro escrito por Moisés. Quando se fala na lei dos hebreus, já se inclui tudo. Tanto as leis que envolviam escravidão, sacrifícios e os próprios 10 mandamentos. Os 10 mandamentos não se constituíam uma lei à parte. Quando se falava da lei, esses 10 mandamentos já estavam incluídos nesta lei dos hebreus. Quem diz que Moisés só subiu a segunda vez para receber, que Moisés subiu a segunda vez para receber só os 10 mandamentos, é um mentiroso descarado, desonesto e, acima de tudo, um ignorante que não sabe o que fala. Pois os textos mostram claramente que tudo que fora posto no livro era o que fora dito na segunda ida de Moisés ao monte. E Moisés, conforme vocês podem verificarem, como vocês podem averiguar nas passagens, Moisés vai e volta. Aí Moisés vai uma vez e vai uma segunda vez. Certo? Compara o contido em Êxodo, no capítulo 20,
está lá os 10 mandamentos, no capítulo 20, e o Deus hebreu fala, né, eu sou o Jeová, que tirei da casa da escravidão, aquele negócio todo. Confira lá, ali, os 10 mandamentos está lá no capítulo 20. Com o que está posto, compare isso aí, o que está no capítulo 20, que inclui os 10 mandamentos, com o que está posto em Deuteronômio capítulo 4, 5 e 6. E verá que aquilo que Moisés recebeu na segunda ida, nada mais era o que já estava no livro. As passagens de Deuteronômio são a prova dos 9. Os cristãos inventam, porque aqui existe uma contradição. Os cristãos inventam que Moisés subiu só para receber os 10 mandamentos. E que os 10 mandamentos foi escrito em pedras separadas das demais leis de Moisés, que dizem que giravam em torno de mais de 600 leis. Agora, a questão que devemos indagar é: agora, que livro? Como assim Moisés escreveu um livro? E com que escreveu esse livro, o rolo? E o mais engraçado é que Moisés escreveu o livro, leu seu conteúdo para o povo, este concordou com tudo que estava nele, e ainda assim Yahvé ordenou que Moisés subisse uma segunda vez para receber as mesmas leis que já estavam escritas nesse livro. Entendeu? Quando o povo ficou assustado e Moisés subiu, e depois que Moisés voltou, Moisés pegou, assentou tudo num livro, tudo que ele havia recebido lá de Yahvé na primeira ida que ele subiu ao monte, que o povo ficou com medo e mandou ele ouvir lá. Moisés desceu, escreveu um tal de um livro e anotou tudo que Yahvé havia dito ele lá na montanha, no Monte Sinai. E na segunda vez, Moisés sobe, recebe as mesmas coisas, as mesmas leis, e agora escreve em pedras. Ou seja, já estavam escritas nesse livro. As leis que ele recebeu estavam em pedras. Ele escreveu na primeira vez que ele desceu no livro. Pode olhar lá, pode olhar isso. Êxodo capítulo 24, versos 3, 4 e 7. Vindo, pois, transcrevi o 3 aqui. Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, tá vendo aí? Moisés foi, recebeu as palavras do Senhor, que o povo ficou com medo. Moisés foi e recebeu as mensagens de Yahvé. E todos os estatutos, Moisés recebeu todos os estatutos. Então o povo respondeu a sua voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Aí Moisés recebeu todas as orientações, as ordenanças de Yahvé na primeira ida. E quando desceu, é o que está dizendo aqui o verso 3 do capítulo 24. Moisés passou todos os estatutos, ou seja, todas as leis que Yahvé tinha passado para o povo. E o povo disse que o povo concordou que faria tudo com aquilo que Yahvé estava dizendo. E o que foi que Yahvé disse? Que eles não deviam ter outros deuses, ou seja, a lei dos 10 mandamentos, não deviam outros deuses, não deviam fazer estátuas esculpidas, né? Honrar pai e mãe, aquele negócio todo. E demais leis. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Essas palavras foram aquelas que Moisés recebeu na primeira ida. Então ele escreveu todas essas palavras, falou para o povo. O povo inicialmente já tinha ouvido, né? Mas ficou com medo e Moisés foi ouvir lá no monte. E levantou-se pela manhã, de madrugada, e ele ficou no altar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, 4. Tomou o livro da aliança e leu, ouvindo o povo. O livro que Moisés escreveu. Depois ele passou a ler para o povo. O povo era analfabeto, né? A história quer passar que Moisés era letrado, porque conviveu lá
com a filha de Faraó, ou seja, eles querem dar a entender que Moisés, como viveu com os egípcios eram letrados, conheciam a escrita, né? Aí Moisés escreveu que o povo não podia, que o povo era analfabeto, e nem sabiam ler o povo. Então Moisés leu para o povo, e leu ouvindo o povo, o qual disse: faremos tudo o que Jeová tem dito, e seremos obedientes. Êxodo 24, 7. Ou seja, Moisés leu o que ele havia escrito no livro, que ele passou a chamar de Livro da Aliança. E nesse livro continha tudo o que havia sido falado por Javé lá no monte. Agora, é ou não é uma palhaçada isso? É muito engraçado. Dá vontade de rir mesmo. Moisés sobe mais outra vez no monte para receber as leis que todo mundo já conhece e que já estavam assentadas em um livro. Entenderam? Você pode conferir isso em Êxodo 24, 12 e 18. E o Deus hebreu ainda perdeu 40 dias de sua vida escrevendo ele mesmo em pedras coisas que já eram sabidas por todos. Êxodo 31, 18 e Êxodo 32, 15 e 16. Confiram. Moisés depois quebra as leis que estavam escritas em pedras só para subir de novo lá no monte, passar mais 40 dias para escrever as mesmas coisas. Vê se tem sentido uma história dessa. As pessoas levam a sério um livro fantasioso desse. É lenda. Lenda não é para ser levada a sério. E você lê, é, pronto. É para você levar a sério um livro desse. É como você pegar o livro de Chapeuzinho Vermelho, de Joãozinho Pé de Feijão e querer achar que aquilo é verdade. O muito que você pode tirar dali é como dizem, a moral, né? O final. Que, em resumo, o que essa história lendária quer dizer? É o máximo que podemos extrair da Bíblia quando a lemos. Para querer ou imaginar que essas histórias foram reais, aconteceram realmente, porque mencionam o nome de pessoas, o nome de lugares que supostamente os lugares são comprovadamente que existem, né? Mas as pessoas que supostamente existiram, você achar que em virtude disso esses contos contidos na Bíblia são reais, tem que ser muito infantil. Ou ser uma pessoa muito alienada, que não é capaz nem de questionar ou de fazer uma única interrogação em sua cabeça. Sempre achar que tá na Bíblia é verdade. Não se questiona. É a pura verdade. Quando até os próprios personagens na Bíblia, vemos muitos deles questionando a Deus. Eles não, o Deus que está nela, né? Eles não aceitam de primeira as sugestões do Deus hebreu. Por exemplo, Abraão questiona. Embora os cristãos chamem Deus, chamem Abraão de pai da fé, Abraão não foi nunca pai da fé. Abraão foi um dos que mais duvidou, foi ele. Abraão pediu prova de que Javé daria a terra dos cananeus a ele. Está lá escrito, pode olhar. Abraão não acreditou que naquela idade avançada seria possível ter filhos. Então onde está a grande fé de Abraão? Moisés, quando foi chamado lá no Monte Sinai para a primeira vez, quando o Deus hebreu aparece na sarça, ele questiona e não aceita de primeiro, inventa um monte de desculpa, diz que é gago, ou é gago, tem problema de voz, para não poder comparecer a Faraó. E pede sinais, né? Diz, mas se eu for para o povo e o povo me questionar quem foi que te enviou? Ou seja, Moisés querendo provas. Mas o cristão ou o crente de hoje não quer. Não, ele não exige provas, ele não se questiona, não se faz questionar e não se deixa questionar. Ele só quer acreditar. Ele quer ler e quer acreditar que essas histórias são reais. Infelizmente, né?
Mas se Moisés escreveu um livro com tudo isso, então por que ele demorou 40 dias lá no monte, se para escrever o livro e ler tudo para o povo não levou nem 2 dias? Imaginem, ainda, com que Moisés teria escrito sobre essas novas pedras. Eram pedras, ele por acaso ele tinha canivete, alguma coisa desse tipo, para escrever em pedras? E veja, suponhamos que essa escrita que Moisés escreveu nessas pedras, tenha sido hebraico. O hebraico não é como a nossa língua, é um caractere simples. Nossa língua tem, a modo grosso é uma escrita simples, na maneira como a forma dos caracteres são feitos. Já no hebraico, não. O hebraico você tem que ter um certo. É igual à língua japonesa, né? É, e mesmo o hieroglifo dos egípcios. Na verdade, são desenhos. Então você tem que ser um especialista em desenhos. Os caracteres é uma cabecinha de um. Estou falando do egípcio. É uma cabecinha de um pássaro ali, cabeça de um pássaro, uma cabeça de uma vaca, ou coisa desse tipo. São desenhos que unidos dão uma ideia. O, o hebraico, e se levarmos em conta o hebraico antigo, que supostamente teria sido falado por Moisés, mas Moisés não falou nada de hebraico, a escrita exigia a perícia. O hebraico exige perícia na hora de você escrever, porque são uns caracteres de difícil escrita. Não é fácil a escrita hebraica. Pois bem, Moisés escreveu 600 leis em pedra. Ninguém sabe com que ele escreveu, né? E em 2 dias, ou em menos de 2 dias, ele escreveu 600 leis nesse livro. E depois escreveu nas pedras, né? Nas pedras, essas mais de 600 leis. Como? E que rapidez, né? Como conseguiu raspar as pedras para escrever os caracteres? Como foi possível Moisés fazer isso? Canivete ele não tinha. Qualquer outro instrumento perfurante também não tinha. É o que ele vai dizer. E como é que você sabe que ele não tinha? Porque sempre pergunta, as indagações do crente é sempre no sentido de questionar aquele que o questiona, mas não no sentido de, mas ele nunca vai questionar a sua fé, né? Para Javé era fácil, né? Escrever em pedras para Javé era fácil, pois seus dedos eram mágicos e poderosos. Mas e Moisés? Moisés não tinha dedos mágicos. E em que escrita foi escrito o livro e a lei que todos já conheciam? Que foi escrito no livro, Moisés escreveu no livro, e depois tudo que já estava no livro vai e escreve nas pedras, como sobe. E mais tarde ele quebra tudo, aí vai, sobe de novo, passa 40 dias e escreve lá novamente as leis. Sendo que já tinha lei lá no livro. Veja que perca de tempo. Tudo que estava nas pedras estava no livro. Os hebreus ainda, segundo a lenda, haviam sido escravos por mais de 400 anos. Ninguém que fica como escravo por tanto tempo preservaria sua língua e muito menos seus costumes. Hebreu algum saberia falar sua língua original? Possível. Ainda que preservasse um pouco a sua língua, ele ia pegar um pouco de um sotaque ali do local em que ele estava morando. 400 anos, não é uma semana, né? Às vezes a pessoa sai de uma região aqui do Brasil, por exemplo, sai do Nordeste, vai para São Paulo, depois de 10, 5 anos, quando ele volta já não fala, não tem aquele sotaque nordestino mais, ele perde. Imagine 400 anos. E as pessoas lêem um relato desse e acreditam. Não pensa de jeito nenhum.
Os livros de Neemias e Esdras registram que nos 70 anos de cativeiro que os hebreus ficaram na Babilônia, muitos já nem sabiam se comunicar em sua língua. Veja, segundo a própria Bíblia, quando os hebreus foram lá para o cativeiro em Babilônia, quando os babilônios, sob o comando de Nabucodonosor, tomaram lá o reino de Judá e levaram todos os cativos, uma boa parte, né? Só ficaram os analfabetos na terra, mas levaram os príncipes, ou seja, as pessoas que tinham alto cargos e que eram letrados. Os analfabetos que só trabalham no campo ficaram. Está lá no livro de Daniel. Pois bem, nesse período que eles ficaram 70 anos, e no tempo que eles ficaram no Egito foram 400 anos. E tem tem passagens que dizem que foi, na verdade, 430 anos. Mas de 400 anos para 70 anos é muita diferença. Pois nos 70 anos que os hebreus ficaram nesse cativeiro em Babilônia, eles já haviam perdido a língua nativa que eles falavam. Eles começaram a falar a língua do seu dominador, os babilônios. Eles perderam a familiaridade com o hebraico. Em 70 anos, você imagina em 400 anos? Se esses hebreus, se isso fosse verdade, esses hebreus preservariam alguma coisa de língua, nem de costume algum? Conversa furada. Esses livros ainda registram Neemias e os livros de Neemias e de aqui qual foi o livro que eu falei? Neemias e Esdras, desculpem. Então esses livros ainda registram que muitos hebreus nem quiseram sair de lá, e tão acostumados e tão adaptados que estavam naquela em Babilônia, quando os medo-persas, sob o comando de Ciro, invadem Babilônia e a conquista, os hebreus que lá estavam e que receberam o edito de libertação de Ciro, depois de um tempo, nem quiseram sair de lá, estavam tão acostumados que ficaram por lá mesmo. Para que ir para a Palestina fazer o quê? Né? Eles ficaram por lá mesmo, muitos. Refiro-me a falar, e estou me referindo a falar, ao ato de falar, quanto mais ao ato de escrever, porque falar é uma coisa e escrever é outra. Assim como quem lê, o ato de ler, o ato de falar e o ato de escrever são coisas distintas. Às vezes você sabe ler, mas não sabe escrever. E quando escreve, escreve mal. Não consegue transmitir uma ideia completa e entendível. Quando não, até mesmo a forma de escrever, a caligrafia é horrível. Então são atos distintos. Falo isso porque os cristãos, eles acreditam na falácia de que os hebreus eram desde pequenos já ensinados a escrever, essa conversa toda furada que não existe isso. Mas o ato de falar, escrever e ler são coisas distintas, são diferentes. Tem analfabeto que faz uma conta que um cara letrado não faz, mas não lê um A e um B junto. Entendeu? São habilidades distintas. A Bíblia é uma gozação. Ela goza da cara do cristão. E ele não se apercebe disso. Porque ele quer levar a sério essas histórias que estão na Bíblia. Ela chama todos os dias aqueles que acreditam nela de bobos, tolos e infantis. A Bíblia insiste em dizer a essas pessoas que ela é pura lenda. Mas as pessoas insistem em dizer para a Bíblia o contrário. Sei que é difícil aceitar fatos como esse, sobretudo quem é crente ou cristão há mais de 10 ou 40 anos. Eu mesmo fui cristão, venho de um lar cristão e mais tarde, cristão católico, né? Mais tarde saí do meio católico e fui para o meio protestante. Passei 7 anos
Ainda bem que abriu os olhos antes, né? Senão até eu estava nessa enganação, uma- um, um desperdício de vida. Não que lá vai ensinar coisas que não presta ou que moralmente não vale a pena. Não, não é isso. Mas é você acreditar em lendas, em coisas que nunca se concretizará. Imaginar que você vai para o céu ou que você vai para um paraíso, viver eternamente com os bichos, esse negócio todo, que não vai ter doença, não vai ter morte, nem dor, nem pranto, essa conversa toda, ou na terra ou no céu, isso é conversa. Ou, e que vai ter um inferno de fogo, que vai maltratar aqueles que não quiseram acreditar nessas palavras contidas na Bíblia. Isso é puramente ilusão. É isso que torna a vida de um cristão um desperdício. É nesse sentido. Não que os hábitos que eles tenham, como muitos, né? Não vou generalizar dizer que são todos, mas tem muitos que levam a sério a Bíblia, entre aspas, e, e são exemplos de pessoas, de vizinhos, bons vizinhos, coisa do tipo. Mas estou falando da praticidade, né? Da execuibilidade do que está na Bíblia. Nunca se concretizará, porque são lendas, são mentiras. É isso que torna a vida do cristão, quando nós analisamos, como uma perca de tempo, quando ele se dispõe a acreditar nessas coisas. Você está gastando sua vida em vão. Esse livro não tem promessas ou verdades nenhuma. Jesus algum voltará. Deus algum aplicará justiça ou castigo em ninguém. Abra os olhos e vá viver o que você tem para viver agora. E ainda que você, em sua inocência ou em sua ignorância, acredite que exista esse tal Deus, pense que você não deve nada a ele. Não lhe deve explicação alguma. Pelo contrário, é que se existisse, é que tinha muita coisa, muita mesmo, para explicar, começando pelo sumiço inexplicável dele. Qual é o pai responsável que abandona seus filhos ao Deus dará e nunca dá as caras? Pense nisso. Dê seu like, se inscreva, dê seu dislike se for o caso também. Até a próxima.